Em relação ao interesse, né, a intenção de um investidor, né, ele sempre vai buscar eh, obter o melhor resultado, né? E aí a gente está falando realmente de resultado financeiro, econômico, e, e aí a gente faz algumas correlações com engenheiro, arquiteto, empresários, profissionais de TI, executivos de empresas, que também no seu ramo ali, né, no seu negócio, também estão sempre buscando resultados, e atingimento de meta. Então, nada, não é diferente do investidor. Normalmente, a meta do investidor é diversificação de carteira, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê muitas pessoas, inclusive, colocando dinheiro em poupança, em CDI, CDB, né? É, e imóveis de leilão é uma oportunidade excelente de diversificação dessa carteira de investimento. Então, tem que ser considerado essa opção de incluir esse tipo de propriedade, né? Se você tiver no seu portfólio. Por quê, né? Porque acaba reduzindo mais o risco. Então, assim, todo investidor que se preze, ele vai diversificar o seu investimento. E o mundo dos imóveis é um mundo essencial, né? Todo mundo tem uma necessidade de moradia. Então, é algo que vai ser procurado. Então, você tem chance, sim, de reduzir o seu risco, uma vez que você pensa em diversificar, incluindo propriedades, né, bens imóveis no seu portfólio. Isso aumenta a chance também de obter retornos financeiros consistentes ao longo do tempo, no longo prazo também, né, que aí contar com a valorização. Os imóveis têm tido valorizações ao longo dos anos. Os imóveis também são considerados ativos, né, que a gente chama de ativos tangíveis, né, aqueles ativos concretos. Não, nós não estamos falando em casa de apostas, não estamos falando em bitcoins, nós estamos falando realmente em ativos tangíveis, concretos, o que confere maior segurança em comparação com os investimentos mais voláteis, né? Aqueles investimentos que flutuam com maior velocidade. Então, assim, os imóveis, a gente tem condição, assim, tudo bem. Conrado, mas os imóveis eles não têm liquidez, né? O que a gente usa, a gente ouve bastante. Eu falo assim, no caso dos imóveis de leilão, é um pouco diferente. Por quê? Porque você comprou muito barato. Então, se você quiser dar liquidez ao seu bem imóvel, basta você vender abaixo do preço de mercado. Então, inclusive, você tem essa opção de poder reduzir o valor e ainda obter um retorno financeiro, tá? Então, assim, na verdade, com a compra de bens imóveis de leilão, você tem mais liquidez do que os imóveis tradicionais. A chance de obter retornos financeiros mais consistentes ao longo do tempo, como eu comentei, renda mensal de aluguel e valorização do bem ao longo do tempo. Você pode, com aluguel, você pode construir e consolidar o patrimônio ao longo do tempo. Então, você, muitas vezes, ao segurar um bem imóvel, recebendo o aluguel, você pode honrar parcelas de financiamento, inclusive que se for daquele bem imóvel, ou você pode utilizar aquela renda daquele imóvel para pagar despesas, para pagar custo fixo, né? E, consequentemente, aguardando uma valorização, esperando o momento adequado para colocar esse imóvel à venda. Então, você está ganhando em duas pontas, né? Você ganha ali na renda mensal e ganha também na valorização do imóvel. Isso, se você estiver utilizando, por exemplo, uma alavancagem patrimonial no início, você pode, que é o que é você comprar e colocar uma outra pessoa para pagar o aluguel. A gente já falou aqui um pouco sobre as empresas digitais, né, que oferecem condições muito boas para garantir que o aluguel seja recebido pelo proprietário. Falar um pouco sobre reforma também, né, que ajuda a valorização do imóvel. Então, você tem mais ainda um investimento aqui. A gente está falando realmente do investidor que vai colocar a mão na massa, aquele investidor que vai colocar em prática. Por quê? Porque você, ao investir no imóvel, você está valorizando aquele bem. Tá? Você pode ter certeza, você coloca 20 mil numa reforma, no mínimo, você pode vender com 30 mil a mais aquele bem. Então, assim, é colocar dinheiro para ver o dinheiro ali na ponta. A gente falou sobre a compra barata. Vamos falar agora sobre as estratégias de atuação do investidor, né? Para ganhar dinheiro, o primeiro passo é fazer uma pesquisa detalhada sobre a oportunidade. Agora a gente já começa a entrar um pouco mais no método BRIC, né? Que é o método que a gente utiliza
para as nossas arrematações. Então, o primeiro passo é uma pesquisa detalhada, minuciosa, eh, avaliando aspectos que são importantes para garantir que aquilo se torne realmente em uma oportunidade. E aí tem três pilares dentro dessa primeira etapa, que é uma análise de mercado, uma análise financeira e uma análise jurídica. Então, você vai ter ali dentro do universo do mercado aspectos relacionados ao investimento. Então, você vai avaliar dentro ali da oportunidade qual é a quantidade de informações disponíveis. Você tem que ter atento ali se tem informação suficiente sobre a oportunidade, né, mercadológica, se o imóvel tem uma localização ou não privilegiada, se tem liquidez. Importantíssimo você entender esse papel da liquidez, né, inicialmente. Então, entrou uma oportunidade, como eu falei também, a liquidez também é relativa aqui no caso. Por quê? Porque como você compra muito barato, você tem margem para trabalhar o preço de venda. Você pode, inclusive, se dar o luxo de vender abaixo do preço de mercado. Isso vai dar liquidez ao bem. Basta você. O que acontece? Você larga na frente quando compra, porque a grande maioria tem receio de comprar. Você comprou, você limpou o bem, dos ônus, dos gravames, deixou ele em condições de comercializar, não tem dívida, está tudo redondo, não tem preocupação alguma em relação ao próximo comprador. O próximo comprador pode comprar sem medo, porque já está com todas as obrigações quitadas, a matrícula está limpa, ok? Então, quando a gente fala de liquidez, a gente está falando do quê? Se tem procura ou não e se tem venda de um imóvel similar recentemente naquela região. Se tiver venda e você conseguir fazer essa análise de mercado, você tem a faca e o queijo na mão ali para ingressar nessa oportunidade. Definir o tipo de imóvel, se atende às necessidades. Então, quando a gente fala atender, a gente está falando a região é mais propensa, por exemplo, para uma moradia vertical, uma moradia horizontal. A gente está falando de prédio, né? Enfim, então tem regiões aqui em São Paulo que é exclusivamente para prédios, entendeu? Então, aí você vai comprar ali uma casa, então, é de se ponderar. Então, tem perfis mercadológicos que precisam ser avaliados para garantir que seja uma oportunidade. Questões de infraestrutura na região, ali na zona territorial, então, asfalto, iluminação, calçamento. Então, é realmente, nesse caso do mercadológico, uma visita é importantíssima para você saber em que condições se encontra a região. Então, aí apesar de fazer uma análise via internet, você tem duas opções: ou ir pessoalmente ao local, ou contratar alguém para ir fazer uma videochamada, enfim. Tem mercado, padaria, restaurante, farmácias, transporte público? Como que são as opções nessa região? O imóvel comporta reforma ou não tem necessidade, né? Dá para pensar em valorizar mais ainda o imóvel? São perguntas que vão precisar ser respondidas nesse primeiro contato, que aí é uma sondagem. Ainda não nós não estamos falando ainda do momento da compra, né? Simplesmente fazendo uma sondagem sobre questões de mercado. Parte financeira, né? Como é que está o seu orçamento para arrematar aquele bem, né? Qual que é o retorno sobre investimento esperado? Nós estamos falando de quanto? Tudo vai começar na compra, tá? Não é na venda. A venda é reta final, é o sprint final. Você tem que estar pensando no início da jornada. Parte jurídica, como é que está a situação do bem? Tem a famosa evicção, né? Nosso colega comentou sobre o imóvel da Caixa. Normalmente a Caixa dá essa garantia sobre a evicção. O que que é evicção, né? Assim, de forma muito resumida, né? Um terceiro que vai pleitear um direito sobre aquele bem, né? Normalmente ele vai falar, ó, aquele bem lá é meu, não era para ter ido a leilão.